Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do nosso Deus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler a palavra dos Deus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Deus querido, Deus amado, através da tua palavra pedimos a ti compreensão daquilo que o Senhor quer trazer ao coração do teu povo. Pai, ao Senhor oramos neste momento. Dá entendimento a cada um, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Senhor, neste momento a ti oramos. A ti, ó Deus, entregamos em tuas mãos. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Podeis aceitar, fique à vontade. A palavra de Deus, irmãos, aqui Jesus estava trazendo uma parábola a respeito do rico e de Lázaro, homens que, contada a história deles, tinham vidas completamente diferentes uns dos outros. Uma palavra já traz o homem rico, e o outro Lázaro, e a palavra o traz como mendigo, uma pessoa que não tinha nada. Um tinha de tudo, o outro não tinha nada. Porém, a palavra de Deus fala que o rico vestia-se com as melhores roupas, com o linho mais fino, com as roupas mais caras. Porém, Lázaro andava maltrapilho, mal vestido. Acredito que todas as pessoas que viam Lázaro não queriam ter proximidade com Lázaro devido à sua condição, a forma como vivia, a forma como andava, porque era um homem que não tinha nem o que comer, não tinha nem o que se alimentar, e desejava alimentar-se das migalhas que caía na mesa do rico. Imagine só para você ver uma pessoa que desejava alimentar-se daquilo que sobrava e caía na mesa do rico. Essa era a condição de Lázaro, narrada pela parábola que Jesus aqui conta. Porém, os dois morrem, os dois falecem, e a palavra de Deus ela traz que o rico foi para o Hades, o inferno, e Lázaro foi levado ao seio de Abraão. Olhe para você ver a diferença de uma coisa, uma diferença que separa eles não só quando viviam na terra, mas também o que os separava depois da morte. O rico desfrutava do melhor, o rico ele tinha de tudo, o rico se vestia do melhor, o rico de tudo que ele queria lhe chegava, porque a sua condição fazia com que ele pudesse ter tudo o que ele desejava. Lázaro não. Lázaro
não tinha nem o que comer. Mas só que a morte, ela chegou para os dois, chegou para o rico, chegou para o pobre. Isso é uma coisa, meus irmãos, que vai acontecer com todos nós. A morte, ela chegará para mim, a morte, ela chegará para você. Um dia essa carne, ela há de morrer. Um dia essa carne, ela há de acabar. Porém, aí é que vem a condição e situação. O que você tem é empecilho para que você tenha uma vida com Deus. A sua condição é empecilho para que você tenha uma vida com Deus. O que você tem aqui na terra te causa medo de perder o que tem aqui na terra para você ter uma comunhão com Deus. Porque aqui os dois morreram. Veja que um já foi direto para o inferno, outro foi levado para o seio de Abraão. Aquele que foi levado ao inferno, o que me chama a atenção, para você que estuda a Bíblia, para você que lê a Bíblia, para você que prega a palavra de Deus, o que me chama a atenção aqui nesta palavra é que o rico, lá no inferno, ele começa a enxergar aquilo que está lá em cima. Aí ele vira e fala: Pai Abraão, pede Lázaro. Não é para derramar um copo não, Pai Abraão, é só para molhar o dedo e pingar aqui na minha boca, porque eu estou em tormenta. Olha para você ver que lá no inferno ele conseguiu enxergar onde estava Abraão. Ele conseguiu enxergar onde estava Lázaro, que outrora estava sentado debaixo da sua mesa comendo das migalhas. A tormenta para aquelas pessoas que não entregam a sua vida para Jesus, ela será algo cujo é relatado pela Bíblia que não haverá descanso, nem de dia e nem de noite. Haverá choro e ranger de dentes o tempo todo. A tormenta, ela não vai se apartar das pessoas que forem lançadas no inferno. E quem é que lança as pessoas no inferno? A própria pessoa. Pastor, o que é isso? Sim, a própria pessoa. Porque está em nossas mãos o poder da decisão entre eu querer ir reinar com Jesus ou não. O caminho por ele já nos foi dado. O que nós devemos fazer, ele já nos ensinou. Aonde devemos seguir, ele já colocou o caminho para nós. Agora somos nós quem temos que aceitar este caminho ou não. Aqui o rico, ele começa a falar mais coisas para Abraão. Aí Abraão, ele olha e fala para aquele homem, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Aquelas pessoas que aqui na terra, mesmo na igreja, que ao invés de virem para a igreja, pedir a Deus comunhão, pedir a Deus direção, pedir a Deus que transforme a sua vida, transforme o seu coração, transforme a sua mente, transforme o seu modo de falar, transforme o seu modo de andar, transforme o seu modo de estar próximo às pessoas. E antes, elas apenas buscam a riqueza aqui da terra. Mas é proibido ter riqueza aqui da terra? Não, lógico que não. Mas não adianta ter riqueza aqui na terra se a riqueza do céu, que é a salvação, não está garantida em nosso coração. Não adianta eu ter riqueza aqui na terra e isso ser o meu porto seguro, do que eu não ter a salvação. É preferível eu ter uma vida com Deus, é preferível eu ter comunhão com Deus, não alcançar riqueza aqui na terra, mas Jesus voltando para buscar a sua igreja, eu esteja com o meu nome escrito no livro da vida, do que Jesus voltando para buscar a igreja e eu ficar para trás por causa
das riquezas que eu busquei apenas aqui na terra. Abraão diz para o rico: lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida. Lembra-te de que recebestes os teus bens enquanto andava na terra. Que era isso que você queria, que era isso que você buscava, que era isso que você andava atrás o tempo inteiro. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então Abraão diz para ele: está colocado agora um abismo entre nós e vós. Que abismo é esse? Que abismo é esse? Porque algumas religiões dizem que após a morte a pessoa passa por um purgatório para que haja o perdão dos pecados, que os pecados sejam apagados, aí ela vai para o céu. Ou você tem os pecados apagados aqui na terra pelo sangue de Jesus Cristo, ou você se converte aqui na terra entregando para Ele a sua vida, os seus caminhos, ou você larga esse mundo aqui na terra entregando para Jesus a sua vida, porque depois que morrer acabou. Aí não adianta dinheiro, aí não adianta cartão de crédito, aí não adianta nome, renome, não adianta se tem sangue azul ou vermelho. Pastor, o que é isso de sangue azul? Porque a gente vê algumas pessoas de realezas falando: não, nós dessa família real temos sangue azul. Meu irmão, depois que morre, o julgamento é para todos, é para mim, é para você, é para todos aqueles que aqui estão. Agora a decisão entre onde eu quero morar, ela é minha. A decisão de onde você vai morar, ela é sua. E não adianta depois da morte, não adianta missa de 7º dia, oração de 15 dias, de mês, de ano, não resolve mais. Aqui está escrito que ambos morreram, um foi levado direto para o inferno e um foi levado ao seio de Abraão. Da forma como nós vivemos aqui na terra, é que será definido para onde nós iremos. A roupa não salva ninguém. Se tem uma coisa que a Bíblia nos traz e não coloca para nós, que a salvação ela está ligada à roupa, mas aquela pessoa que é cristã e serve a Deus, ela sabe como ela deve se comportar e como ela deve se vestir. Porque quando o Espírito Santo ele está em nosso coração, é Ele que nos incomoda, é Ele quem cobra. É igual o pai cobra do filho, é igual a esposa cobra do marido, o marido cobra da esposa. Quando fazemos algo de errado e temos alguém que nos ama, não está certo o que você está fazendo, não está certo da forma como você está andando, não está certo o que você está dizendo, como você fala. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós damos um passo errado, o Espírito Santo nos incomoda a ponto de falar para nós: filho, você está no caminho errado, você está dando passos errados, passos que não vão te conduzir à minha presença. E se nós dermos ouvidos à voz de Deus, mudaremos o nosso sentido para agradar a Deus e assim termos comunhão com Ele e sabermos que no dia em que Ele vier buscar a sua igreja, o meu nome estará escrito no livro da vida para pertencer à família de Deus na Nova Jerusalém, a Jerusalém preparada para os filhos de Deus. E ele continua. Olhe para você ver. Era rico, família, pai, mãe, irmãos. Mas aí ele diz:
E disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Outra coisa que me chama a atenção, ele lembrou da família lá no inferno. Ele lembrou da família lá no tormento. Pai Abraão, manda alguém na minha casa. Fala com eles para aceitar Jesus. Fala com eles para entregar o caminho deles para Jesus, para que eles não venham para esse lugar de tormenta. Engraçado que no inferno, aqui a Bíblia relata que tiveram lembranças. Lembrou da família. Amargurou-se mais do que já estava em relação à chama que não lhe dava sossego, ao calor que já era insuportável. Aí ele teve lembranças ainda da família, ainda teve lembrança dos irmãos, da casa. Quantas vezes passa-se datas comemorativas e a família não se reúne? Passa-se datas de aniversário e a família não se reúne. Passa-se aniversário de pai e de mãe, a família não se reúne. Não posso ir, o meu trabalho não deixa. Não posso ir porque moro longe. Mas quando morre, não tem distância. Quando morre, não tem trabalho. Quando morre, não importa o que está acontecendo, eu vou porque morreu. Mas quando estava vivo, tudo era empecilho para estar próximo da família. Eu não quero estar próximo do meu irmão, porque o meu irmão é a ovelha negra da família. Aqueles filhos que dão trabalho ao pai e à mãe, não respeitam seu pai, não respeitam a sua mãe. Aí quando morre, é os que mais dão escândalo. É os que mais dão, não é sofrimento não, é os que mais dão escândalo. Sabe por quê? Remorso. Porque enquanto estavam vivos, não fez aquilo que deveria ser feito. Aqui o rico ele pede para Abraão: manda alguém na minha casa. Eu tenho 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para essa tormenta, para que eles não venham para cá. A memória de quem estava no inferno estava acesa. Lembrando dos familiares que estavam na terra ainda, e que aqueles familiares poderiam também ir para o mesmo lugar que ele já estava. Mas enquanto andou na terra, não procurou andar nos caminhos de Jesus. Enquanto andou na terra, não procurou ouvir a voz de Jesus. Enquanto andou na terra, andou fazendo aquilo que apenas agradava ao seu coração, a sua vontade, os seus desejos. Jesus depois, comunhão depois. Mas um negócio que nenhum de nós sabemos qual é o dia, qual é a hora, qual é o momento em que Deus vai bradar no céu e dizer: Josimar, ficou o teu tempo na terra. Edmano, ficou o teu tempo na terra. Paulo, ficou o teu tempo na terra. Não sabemos quando a voz de Deus vai bradar e dizer isso. Não sabemos qual vai ser o
naquela hora, ele retrucou o outro ladrão, dizendo: nós merecemos estar aqui, mas esse nada fez. Esse está aqui, mas ele é inocente. E você fala bobagem ainda. Ele não pediu para que Jesus descesse ele da cruz. Ele não pediu que Jesus lhe desse uma oportunidade para ele ficar aqui na terra, não. Mas ele pediu a Jesus que perdoasse os seus pecados, dando direção para a sua vida a partir daquele momento. Mas será que teremos essa oportunidade? Será que teremos essa oportunidade? Outro dia, na quadra onde a gente brinca de volta, alguma cidade aqui da igreja, um rapaz de 26 anos, Mateus estava lá na quadra no dia, 26 anos, magrinho, não cabo de vassoura. Na hora que ele deu 2 piques dentro da quadra, caiu e morreu. Infartou. Não sabemos o tempo, não sabemos a hora, mas seremos chamados. E quando ele chamar, cada um de nós, como diz o pastor Cláudio Duarte, temos uma senha. E essa senha não tem um negócio de preferencial. Não tem um negócio de eu pegar ela e passar para o outro. Não tem jeito. Porque quando estamos na fila, né? Quando estamos na fila do açougue, quando estamos na fila do supermercado, ficamos implorando que alguém nos deixe passar na frente. Ficamos olhando aonde se tira aquela etiqueta da senha para ver se não tem nenhuma caída para a gente pegar a menor do que a da gente. O problema é que cada um de nós temos uma senha. Ela vai ser chamada. E não adianta, a hora que chamar a minha senha, eu querer passar ela para alguém. Até porque é bom para quem aceitar. Se você quiser aceitar, tudo bem. Mas engraçado de uma coisa. Todos nós queremos ir para o céu. Todos nós queremos ir para Jerusalém de Deus. Qual de nós quer morrer? Algum de nós aqui quer morrer? Ninguém quer morrer. Agora tem que ter uma diferença entre não querer morrer e temer a morte. O cristão não teme a morte. Sabe por quê? Porque ele sabe que para onde ele vai, a vida é muito melhor do que a daqui. O local onde está preparado para cada um que serve a Deus verdadeiramente é muito melhor do que aqui. Aqui, se está chovendo, reclamamos da chuva. Meu Deus, está chovendo demais. Se o sol esquenta, meu Deus, a chuva parou, agora o sol esquentou, está quente demais. Pelo amor de Deus. Aí se vem o frio, não, já está bom de frio já também. Reclamamos da chuva, reclamamos do sol, reclamamos do frio. Reclamamos de tudo. Não sabemos abrir a boca e agradecer a Deus pelas coisas mínimas que são colocadas em nossa vida. Apenas reclamamos. Não olhamos que Deus a cada momento nos dá a oportunidade de alcançarmos aquilo que Ele prometeu. Mas reclamamos.
O rico, ele olha, manda alguém para minha casa agora, Senhor. Tenho 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos, avisa eles lá que o negócio aqui é feio. Avisa eles lá que aqui a coisa é quente 24 horas. Avisa eles lá que aqui o negócio é mais quente do que a fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego. Avisa eles lá que aqui nessa fornalha não tem anjo para livrar a gente do fogo, não. Aí Abraão vai e diz para ele: disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Ele tem Moisés e os profetas. O problema, Mateus, é que existem 2 tipos de profetas. Moisés só existiu, mas profeta existe 2. Os profetas que realmente profetizam aquilo que é de Deus, e aqueles que profetizam aquilo que vai agradar ao Senhor. Pastor, por que você está dizendo isso? No livro de Juízes, havia um profeta velho e um profeta novo. Deus chama o profeta novo e diz para ele: vai, profetiza. Só que havendo profetizado, não coma pão, não beba água, não descanse, torne pelo mesmo caminho que fosse. Ele foi, pregou como Deus havia mandado, profetizou como Deus havia ordenado. O profeta velho, sabendo que o novo estava na cidade, foi ao seu encontro e disse para ele: o Senhor mandou lhe dizer que é para você comer pão. O novo tinha andado o dia todo no sol quente, deserto, caminho afora, estava com fome. Era a palavra que ele queria ouvir. O Senhor mandou te dizer que é para você comer pão. Ainda mais, Ele mandou te dizer que é para você beber água. Imagina um dia todo no deserto, sol quente. Aí ele chega no local, vem uma palavra falando: o Senhor mandou te dizer que é para você beber água. Mas lá atrás Deus tinha falado para ele que não era para comer, que não era para beber, que não era para descansar. Mas o coração e a mente do ser humano estava doido, querendo ouvir algo que agradasse a sua carne. Aí veio mais. O profeta velho disse para ele ainda: e ele falou que você pode descansar. Era tudo que ele queria: pão, água e descanso. Mas aí eu te falo e te pergunto uma coisa: se Deus se apresentou para ele, a intimidade que ele tinha com Deus, para Deus se apresentar e falar para ele: faz isso, isso e isso, será que o próprio Deus não voltaria e falava para ele: pode descansar, pode comer, pode beber? Será que a mesma intimidade que Deus tinha com ele, quando Deus ordenou a ida, Deus não daria também uma palavra para a volta? Mas tudo que ele queria ouvir era aquilo. E aqui Abraão diz: lá
aquilo que Deus ordenava, tinha hora que ele até exagerava naquilo que Deus mandava, mas ele cumpria e fazia aquilo que Deus estava mandando. Agora, os profetas, o profeta muitas das vezes, principalmente nos dias de hoje, querem mudar aquilo que é realmente a revelação da palavra de Deus para manter a casa cheia. Se algum dia o meu coração se voltar para isso, eu prefiro a morte do que estar falando algo que não é de Deus para manter a igreja cheia. Do que estar enganando alguém para manter a igreja cheia. Porque a sua vida ela só vai ser moldada e mudada conforme a sua comunhão com Deus, conforme o seu desejo de coração em conhecer a Deus através da sua palavra. Não há outra forma. O profeta novo ouviu o profeta velho que já havia perdido a unção de Deus. Comeu, bebeu, descansou, no outro dia voltando, um leão matou, mas não devorou. Estava lá um corpo com um leão deitado ao lado. Os viajantes passou, olhou aquilo, achou estranho. Quando você deixa de ouvir a voz de Deus, é morte na certa. É morte na sua família. É morte no seu trabalho. Mas o que eu estou dizendo não é só morte da carne, não. Às vezes olhamos, parece que ao invés de andarmos para frente, estamos andando para trás. Nada dá certo. Tudo dá errado. Tudo o que tentamos fazer dá errado. Tudo o que tentamos fazer dá errado. Mas no momento em que nós damos ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, ainda que tudo em nossas vidas era para dar errado, vai dar certo, porque Deus não quer sofrimento na vida dos seus filhos. O profeta novo foi morto pelo leão, ficou lá. Aqui Abraão diz: Moisés e os profetas ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Imagine você indo, aí do nada ressurge um morto. Você vai ouvir um morto te falar de Jesus? Hã? O que você vai fazer? Morreu, está rindo aí. O que você vai fazer? Vai sair correndo. Vai ouvir morto? Foi isso que Abraão disse para ele. Se você não der crédito à palavra de Deus, não adianta um corpo ressuscitar para falar alguma coisa que não vai. A gente vê algumas brincadeiras na internet, pessoas que se colocam no caixão fingindo de morto, quando ela levanta, sai todo mundo correndo. Pode ser a pessoa que ama, mas ninguém fica para ver. Engraçado que tem muitas pessoas que quando alguém morre, falam assim: fulano não podia ter morrido.
mentira. Todos nós queremos salvação, mas nenhum de nós queremos morrer a vida aqui na terra para alcançarmos a salvação de Deus em nossa vida. Temos que nos arrepender enquanto temos tempo, porque a hora está chegando. Pastor, eu ouço isso há tanto tempo. Cuide então, para que o tempo não te engane e você deixe de ouvir o que é a palavra de Deus e se acomode, porque a palavra de Deus diz que um dia para Deus pode ser 1000 anos, e 1000 anos para Deus pode ser como um dia, e nós não sabemos, pois a Bíblia também diz que Ele voltará como ladrão na noite. Ninguém espera o ladrão. Ninguém está aguardando o ladrão, pois a vinda do Filho do Homem se dará como ladrão na noite. Como eu disse, o que chamou a atenção aqui, o rico se lembrou da família, o rico se lembrou que tinha irmãos. O rico olhou e conseguiu ver que Lázaro estava no seio de Abraão. Apocalipse capítulo 21, para encerrarmos nesta noite a mensagem, João ele descreve a seguinte coisa: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando formos levados para o reino de Deus, não nos lembraremos dos nossos que não serviam a Deus. Pastor, por que não nos lembraremos? Porque lá não haverá tristeza. E se você se lembrar de um ser que foi para o tormento,